Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo, eu sou Valéria Miller e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Olá, meu povo, tô de volta na área. Depois desses meses de eleições, eu tava cheia de saudade de vocês. E que eleições, não é, minha gente? Que eleições, nossa. É, caos total. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse processo eleitoral, que teve a questão da mulher no centro dos debates e das campanhas. Não podia ser por menos, né? Já que nós somos mais da metade da população brasileira, um enorme contingente de trabalhadoras e maioria contra o Bolsonaro e sua trupe de conservadores contra os nossos direitos e liberdade. Esses últimos 4 anos foram de ataques às nossas condições de vida, com as reformas aprovadas pelo Bolsonaro e os patrões e também com perseguições às mulheres e LGBTs por parte dessa extrema-direita que quer atacar ainda mais os nossos direitos elementares, como o direito ao nosso corpo. E o mais tenso é que nessa disputa pelo voto, o direito ao aborto esteve no âmago e a campanha da extrema-direita foi frontal, se colocando hipocritamente pelo direito à vida, como se todos os anos não fossem milhares de abortos clandestinos que colocam a vida das mulheres em risco e resultam em mortes e sequelas. A campanha do PT, como resposta a todo esse ataque da extrema-direita, afirmou mais de uma vez que o Lula e todas as suas companheiras tinham sido contra o aborto. E muita gente justificou essa postura, dizendo que a gente tem que abrir mão dessa pauta momentaneamente, esquecendo aquele dito popular, quanto mais a gente abaixa... Enfim, a grande questão é entender ao que leva a abrir mão dessa pauta, a serviço de alianças com conservadores, como é o caso do próprio Alckmin, que foi cabeça de chapa com o Lula e que agora comanda a transição. Na verdade, gente, o movimento feminista do PT está abrindo mão há muitos anos da pauta do aborto. E o que antes era chamado de recuo tático, agora é a regra. A pergunta que fica é se a busca de diálogo com os conservadores e as concessões feitas a eles ajudam a derrotar a extrema-direita ou acabam fortalecendo a extrema-direita. Vamos lá então, para a gente pensar juntos aqui nos desafios das mulheres frente a esse novo momento, com uma extrema-direita nas ruas e o governo Lula-Alckmin no poder. Bom, gente, eu tô aqui ao lado da Valéria Miller, que é uma gaúcha revolucionária, que a partir do ano que vem vai estar com a gente em todos os episódios. A Val foi candidata a deputada federal pelo MRT como parte do Polo Socialista Revolucionário no Rio Grande do Sul. Ela era a apresentadora do Brasil Não É Pra Amadores, que vai ao ar quinzenalmente de terça-feira no canal do Esquerda Diário. E agora ela vai ser minha parceira no melhor podcast de feminismo e marxismo da área. Chega junto, Val! E aí, gente, vamos que vamos de podcast Feminismo e Marxismo. Nosso podcast preferido, né? Com certeza, mulher, bem-vinda e vai ser muito boa essa parceria. Inclusive, gente, já vou avisando que a partir do ano que vem, o nosso podcast também vai ser em vídeo. E aí, todo mundo vai poder ver a nossa cara, Val, falando das questões Vai ser ótimo. Imagine, falando das questões mais profundas para combater o machismo e o capitalismo. Depois a gente vai contando as novidades todas para vocês. Quero também deixar aqui, gente, um abraço enorme, gigante para a Flávia Telles, que esteve com a gente durante esse ano doido de 2022 e que vai estar aí no próximo e último episódio desse ano, né, do nosso podcast sobre a Lélia Gonzalez, junto com a maravilhosa Leti Parks. Também quero deixar um cheiro aí para a Marie, que esteve aqui com a gente durante o pleito mais esperado dos últimos anos. A Flávia, a Marie, a Letícia, a Diana e as dezenas de mulheres que participam do podcast preferido de vocês constroem o Grupo Internacional de Mulheres e LGBTQIAP+, Pão e Rosas, na luta por um feminismo socialista. Venham conhecer e fazer parte desse projeto. Gente, já tô falando pra caramba, mas eu vou passar a bola logo pra Val. Me fala aí, Val, qual que é a desse patriota do caminhão e tudo isso que tá acontecendo? Mai, bota tudo isso, né? Muita coisa mesmo. E olha, mais do que nunca se faz muito necessário essa batalha pelo feminismo socialista que a gente trava aí no Pão e Rosas internacionalmente. Desenvolver um pouco mais isso, né? Mas enfim, tô muito feliz de ser parte aí dessas mudanças do nosso podcast aqui e vou fazer de tudo para contribuir o máximo possível nos vários debates que a gente tem aí pela frente. Maravilha, bem-vinda!
E, bom, muita coisa mesmo nesse país, né? Desde que terminaram as eleições, olha, não parou mais. Ali já na madrugada do domingo, do fim do segundo turno, começaram aqueles bloqueios bolsonaristas nas estradas, com o apoio, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal bolsonarista, que durante o próprio domingo ficou ali dificultando, né, o acesso, principalmente na região do Nordeste, aos eleitores dos seus locais de votação. Quer dizer, eram várias operações acontecendo ao mesmo tempo, sendo amplamente denunciadas ali nas redes sociais, né? Ali no próprio dia da eleição, e logo depois já iniciaram esses bloqueios que seguiram durante mais uns dias, enquanto o Bolsonaro ficava naquele silêncio da morte ali por quase 48 horas. Ele ainda deixou lá no discurso dele, né? Fez um discurso ali bem ambíguo, bem na medida, para manter ali a base dele com argumento, mas ao mesmo tempo não deixar de se pronunciar, deixando ali para o Ciro Nogueira reconhecer de fato o resultado da eleição. E depois de uns dias ele foi pedir para que os bolsonaristas liberassem as rodovias, porque aquilo não servia para o país. No meio disso tudo, teve até o bolsonarista virando acessório de para-brisa, né? Aquela cena ridícula que assombra o país até hoje. E quando eles estavam desmontando os bloqueios, também organizaram manifestações pedindo intervenção militar, implorando lá na frente dos quartéis militares que fizessem intervenção. SOS Exército, né? Depois... Exatamente. Daí depois, né, eles montaram acampamentos, inclusive em vários lugares. Aqui em Porto Alegre tá tendo ainda o acampamento, e todos os dias também novos memes aí são produzidos nesses acampamentos da extrema-direita, ali na frente dos comandos militares, mesmo com o arqui-reacionário General Mourão, atual né, vice-presidente, agora eleito senador aqui pelo Rio Grande do Sul, expressando aí, né, o peso dessa burguesia conservadora do Rio Grande do Sul. Ele foi lá e falou que ele fez um tweet, né, falando exatamente isso. Gente, não tem como dar um golpe. Mesmo assim, segue aí essa campanha do bolsonarismo, mostrando aí que estão dispostos a seguir ativos, né? Mas eu queria comentar, Maíra, sobre o que tu tinha falado, de como esse tema de gênero foi muito pautado ao longo de todo o processo eleitoral. E, na verdade, isso se liga com esses processos que se deram aí depois do fim do segundo turno e que seguem em curso. Porque tanto isso como essa maneira como foi pautado, né, esse debate sobre as mulheres, dizem bastante a respeito do quão à direita tá a situação do Brasil, a situação política no Brasil. Sim. Quer dizer, durante a eleição, não é que foram as feministas que colocaram a discussão de gênero, e sim, em primeiro lugar, o próprio Bolsonaro, né? Dando continuidade a uma campanha permanente que ele fez ao longo de todo o governo dele contra o direito ao aborto, em primeiro lugar, mas contra todos os direitos das mulheres, com a Damares como a grande porta-voz reacionária disso tudo, chegando ao cúmulo de meninas que foram vítimas de estupro ou que estavam ali numa situação de gravidez de risco, serem perseguidas, né? Terem que ir ali, inclusive, escondida no porta-mala do carro para tentar acessar o direito ao aborto, que inclusive nesse caso é legal. Sim. Então ali o Bolsonaro estava tentando angariar votos das mulheres, apesar disso tudo, e também colocou bastante a Michelle Bolsonaro na campanha, né? Como o diálogo, principalmente com as mulheres evangélicas. Depois, assim, para além da extrema-direita, também foi pautado pela direita mais liberal ali, que buscava se diferenciar, né, da extrema-direita, com a figura da Simone Tebet, do MDB. O MDB, que vai lembrar, o partido do ex-presidente golpista Michel Temer, né? Inclusive, falam que... ele se alçar. Oi? Não, eu ia falar que falam que ele é o super conselheiro dela, né? Que ela sempre se aconselha com o Temer e tal. Sempre bom pegar um conselhinho do vampirão. Não, mas não temos dúvida, né? A política que ela leva à frente é bem condizente com isso mesmo. Sim. E daí ela, essa liberal, tentando se alçar ali como a grande feminista das eleições, como se ela não fosse, na verdade, uma representante do agronegócio, por exemplo, né? Que oprime sistematicamente as mulheres indígenas, as mulheres sem terra, a serviço dos seus lucros. Vale lembrar também que, como senadora, na verdade, a Simone Tebet, ela votou junto com o governo Bolsonaro em 85% das oportunidades que ela teve de fazer isso. Inclusive aprovando, né, reformas e ataques que atingem em cheio as mulheres trabalhadoras, particularmente as camadas mais precárias da classe trabalhadora. E isso mostra de uma maneira bem concreta como esse discurso supostamente feminista, que né, do feminismo liberal, ele não resiste à realidade de fato.
Quer dizer, como que vai ser feminista uma mulher que ela tá ali votando sistematicamente contra as mulheres, né? E isso reafirma que não basta ser mulher. E que as mulheres burguesas, como é o caso da Simone Tebet, né, suas representantes políticas, elas não são nossas aliadas em absolutamente nada. Daí depois, durante o segundo turno, a Simone Tebet também cumpriu um papel importante ali na campanha da chapa Lula-Alckmin, inclusive rachando, né, em alguma medida, o MDB, que não foi blocado fazer esse apoio mais entusiasta que ela fez ali no segundo turno. E como a Maíra disse, né, a chapa Lula-Alckmin, na verdade, desde o primeiro turno, também foi parte de pautar esse tema de gênero das mulheres, de uma maneira bastante conservadora, inclusive mais conservadora do que o PT costuma fazer. E se lá, né, na extrema-direita tinha a figura da Michelle Bolsonaro, na campanha do PT também a Janja, companheira do Lula, acabou aparecendo bastante para endossar esse discurso contra o aborto, em primeiro lugar, a favor da família, também tentando disputar aí os votos das mulheres evangélicas, das mulheres que estavam ali em dúvida, né? Inclusive, o próprio Alckmin, ele fez questão de lembrar que ao longo de 13 anos do governo do PT, o aborto não foi legalizado, como forma justamente de tranquilizar esses setores conservadores que a chapa Lula-Alckmin foi disputando ali, principalmente durante o segundo turno. Então, quer dizer, todo esse peso do tema de gênero, como a Maíra colocou ali no início, é ligado em primeiro lugar a esse peso social das mulheres, que são metade da população, metade da classe trabalhadora, mas também ao peso político que esse tema vem tomando nos últimos anos, internacionalmente, né, e o Brasil não excluído disso. Inclusive com movimentos massivos, como foi a Maré Verde, que arrancou a legalização do aborto na Argentina com a força das ruas, né? Também as mulheres protagonizaram outros processos de luta de classes pelo mundo, como foi em Myanmar, agora também no Irã, também todo esse processo de sindicalização, né, que a gente está vendo nos Estados Unidos, que vem na esteira do Black Lives Matter, também teve bastante aí um rosto feminino na linha de frente. Só que, quer dizer, a situação do Brasil, depois de 4 anos do governo Bolsonaro, coloca esse peso de gênero numa chave muito conservadora. E isso é a expressão, né, dessa situação que é bastante à direita, onde também pesam, nessa situação à direita, também vão pesar derrotas de batalhas não dadas. Quer dizer, como foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, né, que a gente vai, enfim, desenvolver um pouco mais aqui sobre hoje, e outros ataques que foram passando, frente aos quais as centrais sindicais, na verdade, se negaram a organizar a classe trabalhadora e as mulheres para enfrentar, com a força da luta de classe, essa medida. E isso é parte, na verdade, do que permite que a gente chegue nessa situação que a gente está hoje, né, Maíra? Nossa, com certeza. Na verdade, assim, é todo um processo que a gente veio tratando aí até, né, nos últimos anos aqui no podcast, de vários momentos em que as centrais sindicais, as entidades estudantis tinham a obrigação, né, Val, de organizar a nossa força, porque é bem isso, né, se a gente vai deixando os ataques passar, realmente vai se criando uma passividade que acaba deixando tudo muito mais difícil. Né? E eu acho que justamente uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que todo esse peso da extrema-direita, que vai para além dessas loucuras e histerias todas e conspirações, que inclusive a gente segue vendo aí no dia a dia, né? Vários memes e tudo mais, né? Eu acho que tem a parte que a gente dá risada e tudo, porque, é uma grande loucura, mas a gente tem que ter claro também ao mesmo tempo que essa extrema-direita, ela vem se institucionalizando, né? A passos largos. Ao mesmo tempo em que mostra ter essa capacidade de organização de tropas radicalizadas nas ruas. Então é sempre bom a gente ver os dois lados da questão, né? A institucionalização de um lado e a construção de uma força semi-legal nas ruas do outro, né? Essa institucionalização também serve para naturalizar essa extrema-direita nas ruas, defendendo, assim, pautas ultra-reacionárias, né? Como, por exemplo, que eles ficam chamando, né, de intervenção federal, né? Mas a gente sabe que é intervenção militar e tudo, né? Eles querem o golpe, digamos assim, tem gente que não tem vergonha nenhuma de falar. Mas também, né, tipo, gente que tá nas ruas atuando contra os direitos das mulheres. Então, depois de 4 anos de perseguição às mulheres, principalmente em relação ao direito ao aborto, a Damares Alves, por exemplo, foi eleita para o Senado, né? Entre outros... Esse Senado é um nível de reacionarismo que é uma coisa assim, né? Dá uma raiva de ver, né? Sim, e no Senado são uma galera que vai ficar 8 anos, né, no cargo, digamos assim. Se nada acontecer... Não, oligarcas, né? Sim, tipo assim. cara, totalmente, né? Lógico que a gente sempre tá apostando aí na luta de classes para poder
responder, mas digamos assim, os caras vão ficar 8 anos. Então, assim, para além da Damares Alves, foi eleito o Mourão, defensor da tortura. Foi eleito o Marcos Pontes, que é o astronauta da Terra plana, né? Então, enfim, só para colocar alguns exemplos, né? Além disso, né, você já até citou, Val, o caso da menina e tudo, que não conseguiu abortar, né? Tem mais de uma, na verdade, mas a gente vê que uma das forças que se fortalece muito dentro desse regime, né, é o próprio judiciário golpista, que se fortaleceu como uma figura de árbitro. Então, o que a gente vê? Uma acomodação de forças reacionárias dentro desse regime político ultra degradado, que é fruto do golpe institucional de 2016. E foi isso, gente, que permitiu, na verdade, a ascensão do Bolsonaro e desse fenômeno social que a gente vê nessas barbaridades aí na frente dos quartéis, que se chama bolsonarismo. Então, esse setor que foi governo aí nos últimos 4 anos, fez uma campanha permanente contra o direito ao aborto, como você falou, Val, com o governo e justiça de braços dados, né? E a gente, né, já falei aí mais uma vez que uma das meninas aí que foi estavam tentando impedir que ela fizesse o aborto, ela na verdade foi colocada numa instituição por uma juíza bolsonarista para que ela não pudesse exercer o seu direito ao aborto, né? Sendo, como a Val falou, que esse é um caso permitido por lei. Por 2 questões. Não, absurdo, né? Não, absurdo. E ele é permitido por lei por 2 questões. Na verdade, a lei garante por 2 questões. Uma porque é uma gravidez fruto de um estupro. E a outra porque é um corpo infantil que não comporta a gravidez, o que coloca essa menina em risco de vida, né? E mesmo assim, os caras fazendo de tudo para poder impedir. E para mim, Val, um caso que é muito simbólico, eu até comentei com a Val esses dias como é que tava a situação no Sul, porque as notícias que a gente vê são muito, assim, péssimas, né? Em relação a esse setor da extrema-direita organizada. E para mim, um caso emblemático sobre essa questão do aborto é justamente sobre essa mulher que acabou de ter gêmeas siameses aí na sua terra, Val. Então, assim, desde o primeiro ultrassom, eles viram que eram siameses, que elas estavam grudadas, que elas teriam pouquíssima chance de sobreviver. E a mulher teve o direito ao aborto negado, né? Uma mulher que é uma empregada doméstica, que o marido é pedreiro. E a justiça brasileira fez essa perversidade porque eles alegaram que não existia risco de vida para a mãe. Gente, não, é uma esclarecedor, né? É uma coisa demais. Assim... É demais. E as notícias anteriores, né, dos pais falando, o que a gente vai fazer e etc. Mas, enfim, não importa, né? Porque é uma vida de trabalhadores. Então, não importa para essa justiça, não importa para essa extrema-direita, né? Então, acho que isso mostra claramente que o direito ao aborto, a gente vai ter que arrancar com a nossa luta, ele não vai vir com nenhum tipo de conciliação com a direita, né? Então, todas as mulheres de todas as classes sociais fazem o aborto na ilegalidade. Mas, gente, só aquelas que têm dinheiro para pagar as clínicas caras sabem que não vão morrer no procedimento. O bolsonarismo ele também veio com uma reação ao movimento de mulheres que se levantava em todo o mundo e no Brasil, né? E o seu discurso, que é aparentemente antissistemas, entre aspas, eles buscam justamente atacar as instituições que aparentam ter um discurso feminista, como coloca a nossa querida Diana Assunção no texto, né, que a gente soltou aí recentemente, um pouco antes do segundo turno, um texto que se chama A Campanha contra o Aborto no Centro da Disputa Eleitoral. Vamos abrir uma aspas aí para Diana. Ela fala o seguinte: eles fazem isso reforçando os valores da família tradicional brasileira e buscando associar o PT a toda a onda feminista do período anterior. O medo de que a suposta, entre aspas, ideologia de gênero iria transformar todas as crianças em transexuais, destruindo a família e transformando a sociedade em uma grande depravação, era um pouco a tônica do desespero do profundo reacionarismo conservador desses setores, que viram em Bolsonaro uma voz radical para enfrentar essa suposta destruição dos valores cristãos. Fecha aspas, recomendo a leitura desse texto, gente, que tá muito bom. Realmente tá muito bom esse texto. Sim, bem fundamental para esse debate, né? Sim. Todo mundo que tá escutando a gente aí, vai lá dar uma olhadinha no Ideias de Esquerda e dê uma lida nesse texto. Então, acho que a grande questão é que o PT responde a toda essa direitada e a tudo isso, dizendo que é contra o aborto, né? Como a Val já colocou, o Alckmin foi defender o Lula, dizendo que o Lula nunca foi a favor e etc. E mais tarde, o Lula também falou, né? Ele confirmou, inclusive, no podcast lá do Flow, dizendo que o aborto não é bom para ninguém. E a questão aqui não é se é bom ou não, né? Justamente esse é o meio do Lula fugir da única questão
relevante, que é sobre as mulheres terem pleno direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Gente, a gente está num país onde a fome atinge milhões, o desemprego e os cortes de direitos corroem a vida da maioria, e é bem claro que as mulheres trabalhadoras não têm direito à maternidade plena. Mas justamente as alianças com a direita ajustadora, ao contrário de responder esse problema, aprofundam a situação. Então, durante a campanha eleitoral, o movimento feminista petista dizia que era preciso abrir mão temporariamente da pauta pelos direitos das mulheres, pelo direito ao aborto. Mas, na verdade, isso só fortalece a direita, porque a história mostra que a intenção real é nunca garantir esse direito, como foi, gente, nos 13 anos de governo do PT. Como a Val já citou, o aborto não foi legalizado. E a pauta do aborto não era prioritária justamente em nome da governabilidade, no momento em que nem existia o bolsonarismo ainda. Então, imaginem agora qual é a situação. Sim, Má. No momento em que não existia o bolsonarismo, né? Não que não houvessem ali naquela época alianças com a direita, mas entender que é diferente agora, né? Porque essa questão da institucionalização da extrema-direita nas ruas, aliás, da institucionalização da extrema-direita e também de uma extrema-direita que está nas ruas, né, ativa, disposta a uma radicalização, por um lado, e por outro lado, né, a naturalização, digamos, da frente mais ampla que foi possível o Lula construir, acaba que dá um pouco a tônica do que a gente vive no país, que é um tipo de polarização assimétrica. Porque ao mesmo tempo que tem essa extrema-direita que está ali disposta, né, a ficar dias acampada, pedindo intervenção militar, pela esquerda não tem uma radicalidade política que corresponda com esse nível, né, de radicalização da extrema-direita. E sim uma subordinação aos interesses dos setores da direita ajustadora com quem o Lula vem se aliando. Com a chapa Lula-Alckmin sendo um símbolo, né, bem forte disso. E expressando também que existe uma repactuação do Lula e do PT com esse regime político que é fruto do golpe institucional cada vez mais degradado. Inclusive, nesses dias ali, logo depois do segundo turno, que o Bolsonaro ficou demorando, né, para falar qualquer coisa sobre o resultado eleitoral, foram setores do próprio PT e do PSOL relembrar como lá em 2018 o Haddad fez questão de ligar para reconhecer a vitória eleitoral do Bolsonaro logo em seguida. Sendo que foi uma eleição completamente manipulada, com o Lula preso, sem provas, sem poder nem dar entrevista, e várias outras manobras ali, né? Inclusive o cancelamento de milhões de títulos eleitorais no Nordeste, que deram todo um caráter bastante manipulado para aquele processo eleitoral, e que desde ali, né, o PT fazia questão ali de legitimar. Agora, o Lula, agora o Lula e o PT estão numa situação diferente, porque tem a sustentação de distintos setores do regime político, como o próprio judiciário e também a mídia, mas não só, né? Também a fração majoritária do imperialismo americano, ali com o Biden, inclusive, afirmando a segurança do processo eleitoral e afirmando, né, de distintas maneiras, expressando essa sustentação em vários momentos. E a defesa dessa chapa Lula-Alckmin, né, com esse apoio que também vai para a Fiesp, para a Febraban, para banqueiros, leva os setores da esquerda não só a não ter uma política independente em relação a isso, mas também a se subordinar a essa política de direita dos aliados do Lula e do PT. E também depositando uma confiança enorme nas instituições desse regime político cada vez mais degradado, como é o judiciário, que é esse judiciário, né, que tu estava explicando ali, Maíra, que toma esse nível de decisão contra as mulheres. Sim. Ao mesmo tempo que volta ali, né, várias medidas contra a corja bolsonarista, caçando contas de Twitter, derrubando grupos de Telegram. Mas o que é importante a gente ver mais estrategicamente é que facilmente essa força de árbitro do judiciário vai se voltar também contra a classe trabalhadora, contra a luta das mulheres. Com certeza. Inclusive a gente viu, né, perseguição, tipo alguns partidos da esquerda e etc, né?
parte do judiciário. Sim, não se limitou a perseguir a extrema-direita, né? Exato. Se legitima perseguindo a extrema-direita e vai à esquerda e deposita confiança nesse setor do judiciário. Quer dizer, teve também o caso da Mari Ferrer, né? Que marcou bastante, porque foi um nível de humilhação que ela foi submetida, a Nick, que chocou realmente o país todo. Também, há uns anos atrás, esse mesmo judiciário se negou a votar, mesmo numa medida parcial, como é a descriminalização do aborto, e do ponto de vista mais de conjunto da sociedade, a população carcerária brasileira, quase metade da população carcerária brasileira está presa sem julgamento. Então, né, nunca é demais lembrar de qual judiciário que a gente está falando. Judiciário que é machista, racista e que também não é nosso aliado, em quem a gente não pode confiar. Que esses juízes milionários, inclusive, que não foram eleitos por ninguém, vão se alçando aí como árbitros autoritários da política nacional e se legitimando que na verdade, não tem nenhum pingo de confiança para eles, né, Má? Totalmente. Inclusive, uma das coisas importantes que a gente colocou, né, durante a campanha foi isso, né, que todo político e juiz ganha o mesmo salário que uma professora da rede pública, né? Porque, de fato, assim, a gente que nunca foi eleita por ninguém, os juízes, né, e arbitram sobre tudo, e principalmente sobre as nossas vidas e ataques ao conjunto da classe trabalhadora, né? E eu acho que vale destacar, Val, em torno disso, que nesse momento, na verdade, a gente está vendo um governo que é um governo de transição, né? Nem saiu o antigo, apesar do Bolsonaro estar recluso, né? As notícias são que cada vez ele está mais recluso, não quer falar com ninguém, e etc, né? E tem um governo de transição nesse momento que o Alckmin, na verdade, é a figura principal. Inclusive, circula aí na boca pequena que o Lula já prometeu que o vice vai ser tratado como presidente, né? E a gente já tá vendo isso, né? Então, por um lado, existe uma representação clara e forte da direita, né, nesse governo de transição, como o Pércio Arad e o André Lara Rezende, que são dois liberais que estão aí, né, para garantir que as reformas sigam a todo vapor. E, por outro, tem setores do progressismo, é claro, né? Vocês podem reparar que o PSOL, por exemplo, está todo feliz em anunciar que é parte da transição, comandada aí pelo Alckmin, com vários nomes sendo parte dessa equipe, né, justamente junto com os liberais, né? No episódio mais pra frente, a gente vai falar sobre a questão da educação, tá, gente? A gente viu aí que teve muito ataque, né? Acho que é importante colocar que foram 4 anos de perseguição ideológica dessa extrema-direita nojenta contra os professores, né? Com escola sem partido e um monte de baixaria dessa gente, né? Mas também da aprovação da reforma do ensino médio. A gente vai falar sobre isso no episódio um pouco mais pra frente, no ano que vem. Mas enfim, eu queria marcar o seguinte, que a reforma do ensino médio é a mãe de todas as reformas que foram aprovadas aí depois do golpe. Então, por isso é bem chocante, ainda mais para nós, professoras e professores, que esteja se discutindo em relação à educação com uma equipe que foi trazida pelo Haddad, né? Um conjunto aí de mega empresários da educação privada, né? Gente como Jorge Paulo Lemann, que disse que a pandemia foi uma grande oportunidade de negócio, como Itaú, Natura e etc, né? Eu coloco essa questão por quê, gente? Porque os ataques à educação, no seu conteúdo e também na precarização, afetam diretamente a vida das mulheres e das LGBTs, né? Só pra gente lembrar um episódio que foi bem emblemático, né, de São Paulo, que foi o Bolsodória recolhendo livros didáticos que supostamente, né, na loucura, na brisa eterna da extrema-direita, faziam o que eles chamam de ideologia de gênero. Então, ou seja, os ataques à educação vêm com esse conteúdo, né, de ataques, né, às lutas por nossas demandas democráticas, pelo direito ao nosso corpo e etc. Pois é, Maíra, esse discurso da ideologia de gênero, né, ela é uma grande justificativa para, na verdade, ter uma patrulha ideológica contra os professores nas escolas. É parte, né, do discurso que sustenta justamente essa nefasta reforma do ensino médio, que todo professor, toda professora que trabalha em escola sabe o quão nefasta é. Inclusive, tu falou, né, de mãe de todas as reformas, ela foi a primeira, né, foi a que iniciou todo esse processo de muitas reformas, e a que era tratada mais como mãe de todas as reformas, no sentido de ter muito peso para a burguesia, era a reforma da Previdência. Mas, enfim, a reforma do ensino médio como uma primeira
medida de ataque ali também marcou bastante esse último período e está mostrando todo o seu peso agora, né? Com E certeza, esse Val, time... Não, só para comentar, você tem razão mesmo. A reforma do ensino médio foi a primeira. E, inclusive, tem um pouco a ver, assim, com o disciplinamento da juventude e tal. Mas, obviamente, a reforma da Previdência, né, tem um peso gigantesco, né, na vida de milhões de pessoas e tudo mais, né? Sim. Sim, essa necessidade de atacar a juventude logo de saída, né? Sim. E, na verdade, todo esse time de empresários e reacionários aí da educação que foi montado nesse processo do governo de transição é mais uma amostra, né, de que o governo Lula Alckmin não vai se enfrentar com as reformas, quer dizer, não vai revogar as reformas, né? E mesmo tendo o Alckmin como vice, mesmo tendo esse conteúdo de não revogação das reformas, de não reversão de outros ataques ao longo de toda a campanha, existe uma expectativa em torno desse governo Lula Alckmin por parte das bases votantes, dos milhões que votaram aí no Lula. Em primeiro lugar, pelo fato de que não é mais o governo Bolsonaro, né? É uma situação no país que, sim, basta não ser o Bolsonaro, as pessoas já estão criando expectativas. Mas também porque, na época dos primeiros governos do PT, foram feitas concessões parciais que dialogavam bastante ali com a situação das camadas mais pobres, mais precárias da população. Então, porque, de fato, né, o governo Bolsonaro, ele foi realmente, assim, devastador do ponto de vista da destruição de direitos, da degradação ambiental, também a política negacionista durante a pandemia, que resultou aí em quase 700 mil mortes, sim, marcou muito, né, o país. Enfim, sendo porta-voz ali, né, do que existe de mais conservador e machista, racista, LGBTfóbico, anti-indígena, xenófobo, enfim, tudo que tem de mais reacionário no país tinha ali uma representação direta na presidência, inclusive encorajando, legitimando permanentemente esses setores. Mas para além disso, existe uma questão de uma lembrança de como era a vida ali nos governos do PT, né? Principalmente ali nos primeiros governos do PT, no início dos anos 2000. Só que é importante ver que hoje a gente tem uma situação bastante diferente. Naquela época lá, muita gente, enfim, né, retoma, porque na época do Lula e tal, a vida era diferente, só que a gente vivia uma situação, particularmente uma situação econômica muito distinta, com um boom econômico impulsionado pelo preço internacional das commodities, que hoje não está colocado. O que tem hoje, na verdade, é uma situação de uma crise econômica persistente que se abre ali no período de 2008, e que, embora não esteja tomando, por agora, né, contornos mais catastróficos, pressiona o cenário internacional de conjunto. Também um cenário tensionado por uma disputa entre Estados Unidos e China, que, enfim, né, tem uma crise de hegemonia dos Estados Unidos ali, mas também uma guerra em curso ainda ali na Ucrânia, e isso, enfim, além de outras instabilidades colocadas desse ponto de vista mais do cenário internacional, e do ponto de vista mais interno, o próprio bolsonarismo não existia no início dos anos 2000, né? E vai ser um fator de permanente pressão à direita da situação do país, pressionando inclusive o próprio governo Lula Alckmin mais à direita, e com essas instituições desse regime político degradado também atuando de maneira permanente. Um outro elemento, né, que a gente comentava hoje, inclusive, Maíra, sobre o peso dos próprios militares, que para além do autoritarismo do judiciário, né, o governo Bolsonaro ele colocou os militares num lugar muito, muito superior do que vinha sendo historicamente, e esse setor não quer abrir mão disso, ainda que se coloque ali com algum sentido de ser parte de uma oposição mais institucional ao novo governo, o fato é que vão querer manter a sua influência política, o seu peso, enfim, dando aí mais um elemento reacionário, né, no regime político. Para além de todo esse legado, né, essa herança de ataques e ajustes que, enfim, Lula e Alckmin já afirmaram e reafirmaram que não vão reverter. Enfim, daí nessa situação, né, tem uma pressão de analistas econômicos também para que o Lula se comprometa com reformas
para defender os lucros dos capitalistas, ao mesmo tempo que existe uma busca em comum, que vai tanto do Lula, né, quanto de outros setores do regime, por uma tentativa de estabilização nacional. E é isso, inclusive, que explica o fato de que está todo mundo de acordo agora em furar o teto de gastos, por exemplo, para garantir que se mantenha o Auxílio Brasil de R$600. Imagina, né, logo no início do governo Lula, ter uma mudança drástica aí, poderia, enfim, aprofundar uma estabilidade nacional importante. Ao mesmo tempo, Lula também promete outras medidas mais parciais, que possam revogar aí decisões do Bolsonaro, mas que não se tratam de mudanças mais profundas ou mais estruturais. É importante ver isso, que né, não, essa pouca margem, né, e essa política de absoluta conciliação com os interesses da direita ajustadora coloca esse limitante aí, né, de que não se tratam de mudanças profundas nem estruturais. Mas, enfim, o fato é que não vai ser um governo estável, né? Não vai ser um cenário estável, não vai ser um crescimento econômico excepcional, como foi nos últimos anos. E isso é importante para pensar, né? Para onde vão essas expectativas que estão colocadas aí dessa ampla base votante aí do Lula, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bem importante, assim, né? Ver não somente a situação que está no país, mas assim, internacionalmente, como você colocou, né? Porque, na verdade, não vai ser, como o Lula falava, né? Na época que surgiu lá a crise em 2008, que ia ser uma marolinha, na verdade, assim, tem um momento bem complexo no mundo, né? E o Lula tá pressionado por todos os lados. Inclusive, assim, ele dá uma declaração num dia, no outro dia as bolsas caem, não sei o quê, tudo isso, que mostra um governo bem condicionado, assim, né? Pelo imperialismo norte-americano, pela burguesia nacional e internacional. Né? E eu acho que a gente ir analisando o que vai acontecendo nos Estados Unidos também é bem importante para a gente pensar, assim, né, o que vai acontecer no Brasil. Uma coisa que eu achei interessante é que, apesar das eleições de meio período nos Estados Unidos não terem sido uma derrota brutal do governo democrata, né, do Biden, e terem significado um revés para o Partido Republicano do Trump, é visível, assim, né, a força que a extrema-direita americana segue tendo. Né? Não à toa, mesmo com o Trump fora da presidência, se avançou no país, né, o combate da extrema-direita contra o direito ao aborto. Então, assim, a gente viu aí nesse ano, né, a revogação da chamada Roe versus Wade. Inclusive, tem um episódio aqui que a gente fala sobre isso, que estabelecia o direito ao aborto legal em praticamente todo o território norte-americano, né? Então, Nossa, acho um ataque brutal esse, né? Brutal. Né? Internacionalmente, isso pesa muito, né? Justamente nos Estados Unidos tem um retrocesso como esse. Né? Então, é bom a gente ver as contratendências aí, inclusive na própria América Latina, para a gente poder ir pensando também, né? Uma resposta internacional ao movimento de mulheres, na verdade, que se expressa também lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está atravessando um momento de muitas instabilidades no capitalismo, e a extrema-direita vai se colocar como alternativa para as crises, né? A gente já viu isso na história, né? E justamente alimentando um discurso reacionário, xenófobo e anti-mulheres, né? E por isso que a gente fica falando o tempo inteiro, né, Val, que a gente tem que combater essa extrema-direita nas ruas, né? Porque eles vão seguir organizados independente de estarem ou não no governo, né? O problema é que nós temos que estar com a guarda sempre levantada para poder responder. Justamente, né, ao invés de propagandear a passividade, a gente tem que exigir que as centrais sindicais organizem as nossas forças, assim como as entidades estudantis, de maneira independente desse governo, né, que vai passar a tá aí a partir do dia 1º de janeiro, né, a transição que está acontecendo agora e principalmente dos patrões, né, que são aqueles que mais tentam arbitrar sobre as nossas vidas para manter aí os seus lucros. Sim, Maria, com certeza. E assim, o enfrentamento contra a extrema-direita, para que ele seja, né, sério e consequente, né, para enfrentar de maneira séria e consequente a extrema-direita, é muito necessário, é indispensável a independência política em relação ao governo Lula-Alckmin. O fato de que o bolsonarismo é, desde já, a principal oposição, né, ao governo, coloca que a derrota eleitoral do Bolsonaro não tira, né, não acaba com essa necessidade de enfrentamento.
de que as mulheres, a classe trabalhadora e todos os setores oprimidos da sociedade sigam combatendo esse conservadorismo, esse reacionarismo desse setor, inclusive porque foram muitos deputados e senadores bolsonaristas eleitos, como a gente mencionou aqui alguns, né? E eles vão seguir destilando ódio contra as mulheres, atuando contra qualquer mínimo avanço dos direitos democráticos das mulheres de todos os setores oprimidos, defendendo, né, essa política reacionária deles. A questão é que, com a justificativa de defender o novo governo do bolsonarismo e daí não desestabilizar o país, desde já as centrais sindicais como a CUT, a CTB, assim como também o próprio PSOL, né, que está como parte aí do governo de transição, como tu mencionou, e boa parte da esquerda de conjunto, levam à frente uma política de passividade, como se fosse possível neutralizar a extrema-direita através de uma espécie de negação do combate. Quer dizer, não vamos fazer nada, porque daí a gente não desestabiliza o país, não incomoda, né, o governo de transição, e daí assim a gente supostamente neutraliza a extrema-direita, só que isso não é verdade. Né, alguns, tem inclusive ideólogos petistas aí querendo convencer disso. Só que a verdade é que é só a força da luta da classe trabalhadora junto com os movimentos sociais, junto com todos os setores oprimidos, em cada local de trabalho e estudo, se organizando nas bases. É só essa força que pode, de fato, combater tanto as ameaças golpistas que a base bolsonarista quer, porque quer que ocorram, que se efetivem, mas também lutar pela revogação integral de todas as reformas e por todas as demandas mais sentidas pela população trabalhadora, né? A questão da necessidade de reajuste salarial de acordo com a inflação. Então, assim, mais do que nunca se coloca essa necessidade de exigir que essas direções rompam com essa política de passividade. Nos últimos anos, enfim, foram muitas perdas salariais, né? A inflação corroendo os ganhos aí, o salário da classe trabalhadora. E isso, enfim, tende a seguir e segue, né, essa queda de poder de compra. E inclusive, isso é um dos elementos da realidade que pode gerar lutas parciais ou mesmo, enfim, por reajuste, né, para rever essas perdas. Esses elementos a gente tem que seguir acompanhando e tem que se colocar lado a lado com cada um dos setores que saem em luta, como é o caso das trabalhadoras, por exemplo, as terceirizadas, né, da Unicamp, lá no Bandejão, que votaram recentemente medidas de mobilização e de paralisação, e que a gente, da Esquerda Diária do Pão e Rosas, estamos lá lado a lado com elas, né? Sim, completamente. Eu acho que isso é bem importante, inclusive porque, assim, grande parte, né, desse setor da esquerda colocava que a partir do dia 1º de janeiro seria oposição ao governo. A grande questão é que tem uma extrema-direita enorme que é a oposição. Então, assim, não tem como combater essa extrema-direita se não for se enfrentando. Ao contrário de prejudicar o combate à extrema-direita, quanto mais organizada tiver a nossa luta com os nossos métodos, mais a gente vai poder enfrentar essa extrema-direita, né? E eu acho que isso é bem, bem importante pra gente ver, porque, inclusive, o direito ao aborto ou a revogação das reformas e ataques, enfim, o reajuste salarial e etc., nada disso vai ser conquistado, né, através de passividade, né, e de uma política de boa vizinhança. Ao contrário, tem uma crise muito grande no capitalismo e eles precisam aumentar, né, a superexploração para poder lucrar. E eu trago assim como um exemplo que eu acho que ele é bem emblemático, justamente, e vai na contratendência do que aconteceu nos Estados Unidos e tudo, que é justamente a Maré Verde na Argentina, né, que você já citou, Val. Porque assim, uma coisa a galera tá lá falando, vai parlamento, vota a favor da minha proposta. A outra é justamente ver que o direito ao aborto foi conquistado na Argentina porque milhares de mulheres e meninas se levantaram e ocuparam as ruas, né? Eu fui para lá em 2018 e era interessante, inclusive, de ver, né, algumas delegações de trabalhadores, principalmente junto ao PTS, que é o nosso partido irmão lá na Argentina, que chegavam, assim, a centenas
para apoiar a luta das mulheres. Então, dessa forma que o parlamento argentino foi obrigado a votar a favor das mulheres, né? Não porque o pessoal foi ficou essa lá... força, né? Não foi os deputados e senadores bonzinhos, né? Exato, né? Do nada, vamos ser bonzinho agora e dar esse direito. Nunca demos, mas vamos dar agora. Não, foi arrancado. E eu tenho muito orgulho de ser parte da fração trotskista, né? Que impulsiona o MRT no Brasil e o PTS na Argentina, porque justamente lá na Argentina a gente tem os parlamentares revolucionários como a Miriam Bregman, o Nicolás Del Cânio, o Alejandro Vilca, né? Entre outros, mas que, enfim, esses são os deputados revolucionários da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, né? Que é uma frente eleitoral da qual nós fazemos parte, e que esses deputados colocam os seus cargos no parlamento a serviço da luta de classe. Então eles estavam, né, batalhando e chamando as pessoas para irem às ruas para lutar pelo direito ao aborto, dizendo, se for só pela confiança no parlamento, não vai ser conquistado, né? E justamente seguem atuando contra os ataques e os ajustes do governo Fernandes, né? Nas últimas eleições, inclusive, colocaram enfaticamente que era preciso derrotar esses ataques organizando a classe trabalhadora de forma independente. E dessa maneira a FIT foi a terceira força nacional na Argentina. Então isso mostra, ao contrário, né, do que a gente vê a esquerda brasileira fazendo, de que quanto mais a gente se concilia, mais a gente abre espaço para a direita e para a extrema-direita. Então, o que está colocado para a gente é disputar a consciência. E para fazer essa disputa, é disputando na luta de classes, né? Com a força da nossa classe de fato. Sim, Balaíra, esse exemplo da FIT, para mim, ele é muito importante. Porque o governo Fernandes, ele também tinha uma base social de massas importante. Sim. E existia uma pressão ali para que a FIT, enfim, né, para que, na verdade, todos os setores progressistas e de esquerda se subordinassem. E justamente a batalha que a FIT, que é encabeçada, né, pelo PTS, travou, foi essa batalha pela independência política. E assim, enfim, foi possível aí, né, não só esses últimos resultados, mas também, mais recentemente, conseguiu reunir ali uma quantidade bem importante de apoiadores e tal, e setores que estão se aproximando. Enfim, acho que também daria para desenvolver mais o quanto que o processo da Argentina tem a ensinar ao Brasil, mas para a gente já ir se encaminhando aqui, né Maíra? Sim. Acho que deu para ficar bem demonstrado como essa derrota eleitoral do Bolsonaro, ela não retira das nossas tarefas a necessidade de enfrentamento ao bolsonarismo e todo esse conservadorismo. Esse enfrentamento vai seguir sendo parte da luta das mulheres, da luta da classe trabalhadora, como parte da luta em defesa dos direitos mais elementares, como o direito ao aborto, que a gente desenvolveu aqui, mas também a luta pela revogação de todas as reformas, de todos os ataques, pela reversão das privatizações, e como a gente colocou, a força que pode levar à frente cada uma dessas batalhas, que pode arrancar e impor cada uma dessas demandas, é justamente a aliança das mulheres de todos os setores oprimidos com a classe trabalhadora. E mais do que nunca é necessário, né, como parte disso, uma política de independência de classe, que enfrente a extrema-direita sem nenhuma confiança nesses setores do regime político. E também com independência política em relação a esse novo governo, que desde já começa aí, né, na transição. Nesse processo, a necessidade das mulheres, de todos os setores oprimidos estarem na linha de frente, se coloca assim, cada vez mais, né? Porque é necessário que seja colocada em movimento essa nossa força imparável, que já se expressou em outros momentos da história do país, que se expressa em outros países do mundo, como a gente mencionou aqui, e que é a única força capaz de efetivamente enterrar a extrema-direita, jogar na lata do lixo da história, né? Hoje nunca deveriam ter saído. E também batalhar por uma perspectiva revolucionária, uma perspectiva de transformação radical da realidade. Como a gente sempre diz aqui, né, que é ligado ao nome do nosso grupo, para batalhar não só pelo nosso direito ao pão, mas também às rosas. Gente, eu quero agradecer demais a toda a equipe do podcast Feminismo e Marxismo. Nesse episódio, a gente conta aí com o Rude na edição e a sempre presente Rafaela Lafraia,
que lê, comenta e ajuda a gente a afinar tudinho para as nossas gravações e, inclusive, tá aqui acompanhando todo o passo a passo desse episódio tão importante que está discutindo as tarefas das mulheres frente ao que está colocado aí no nosso futuro. A gente está encerrando aí praticamente o ano, né? Quero chamar vocês a estarem com a gente aí no último episódio sobre a Lélia Gonzalez e também acompanharem no ano que vem. A gente vai fazer por vídeo, vai ter várias novidades, então assim, já convido todas, todos e todos a estarem aí com a gente. E também para vocês seguirem a gente no Insta, meu povo, Feminismo e Marxismo. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso podcast e também sigam a gente aí nas nossas redes, Maíra MRT e Valéria Miller. Valeu, gente. Segue lá. Basta de mulheres, homens trans e não binárias mortas por abortos clandestinos, pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Unir a luta das mulheres com a luta da classe trabalhadora por um feminismo socialista. É isso aí, pessoal. Curtam e compartilhem.